Gente, eu não tenho nem como começar essa curadoria. Eu tô completamente rouca de tanto gritar por Ainda Estou Aqui. É um sentimento de profunda alegria, Copa Hexa da Cultura. O Oscar veio, o Oscar é nosso. Walter Salles subiu no palco, só ele, sozinho. Ele dirigiu o filme, ele fez história. Foi uma campanha linda. Fizeram os americanos assistir um filme sobre uma ditadura militar no Brasil e se importar com a cultura, com a história. História essa que o Brasil se esquece tanto e tão rápido, que aqui agora pedem anistia para mais uma tentativa de golpe de Estado. Enquanto Ainda Estou Aqui termina numa nota clara. Nenhum militar que assassinou Rubens Paiva foi punido, todos andam livres. E veja, essa história levou um prêmio. O Conto da Família Paiva, uma família que ocupava espaços da elite brasileira e foi vítima em tantos níveis de um regime opressor. Essa curadoria é inteira sobre o Oscar, as rivalidades também entre Emília Pérez e Ainda Estou Aqui, a premiação durante o Carnaval, e nessa curadoria histórica teremos a participação maravilhosa do Léo Pimentel. Então, bora lá? Eu sou Bruna Bufari e você? Você já assina o Meio? Nossos assinantes recebem edições recheadíssimas de manhã, newsletter cedinho e tem desconto nos cursos. E você sabia que já estreou o primeiro documentário do Meio? Será que vale um Oscar? Assine o Meio, vale a pena. Isa, por favor, roda a vinheta. O Oscar veio. O primeiro Oscar do Brasil, a vida presta, Fernanda. O Brasil tem cinema sim, e isso significa que agora, o Brasil vai valorizar mais o próprio cinema. O cinema brasileiro sempre foi forte, não precisa de um Oscar para dizer isso pra gente. Mas às vezes a gente, nessa síndrome de vira-lata, precisa sim. Léo Pimentel, vem cá, como você tá se sentindo? Então, Bruna, noite absolutamente histórica para o cinema brasileiro, tá? O Brasil concorreu 5 vezes ao Oscar e é a primeira vez que leva. Outros países da América Latina já tinham conquistado, era digamos, um nó na nossa garganta que saiu, né? É o maior prêmio do cinema internacional, tem um simbolismo muito grande e merece. O filme merece. É um filme que trata de uma questão crucial que é a ditadura militar brasileira. Ao mesmo tempo é um filme que fala para o mundo inteiro, não é um filme exótico, tá? É um filme de compreensão universal. Então, merecidíssimo, parabéns ao Walter Salles, parabéns a toda da equipe, valeu a torcida. Esse foi o primeiro Oscar que eu vi num bar, no meio do carnaval, pra sentir o grito mesmo, sentir a galera. Eu gritei junto. Cara, quando veio o anúncio do Oscar de melhor atriz, o bar tremia em ira. Mas não precisava, né? A gente não tinha certeza da vitória de melhor atriz. O Oscar para Fernanda Torres era mais uma esperança do que uma expectativa, em que pese ela ter levado o Globo de Ouro, tá? Tem uma coisa que é o seguinte: festivais como Cannes, como Veneza, como Berlim, são festivais internacionais. Todo mundo está competindo de igual para igual. O Oscar, ele é uma festa do cinema americano. Então, uma atriz brasileira num filme falado em português, ser indicada para melhor atriz, já era uma coisa assim, além de qualquer expectativa. E o filme ser indicado ao melhor filme também, idem. A questão toda é que nós estávamos secando a pessoa errada, né? Nós secamos primeiro a Carla Sofia Garçon, só que ela se marcou sozinha, e depois nós focamos a Urucubaca na Demi Moore. Enquanto isso, a Mickey Madison veio correndo por fora com a Nora. É bem isso, né? Na Urucubaca brasileira, a Nora estava em último lugar, ninguém nem lembrou de a Nora. Mas voltando a essa questão ali do Globo de Ouro, tá? O discurso dos prêmios também faz parte da campanha do Oscar, né? E aí o que aconteceu? O discurso da Fernanda foi um discurso de quem não estava ali esperando ganhar, foi um discurso que ela foi pega de surpresa. Acho que bastante gente acreditou que pela Fernanda ter levado o Globo de Ouro, ela também levaria o Oscar, mas não é bem assim, né? Ainda tinha campanha pela frente, ainda tinha votação. E talvez essa campanha tenha sido uma situação meio conclave, né, para quem aí assistiu Conclave. Mas voltemos aí para a Nora, Léo. A Nora foi o grande vencedor da noite e não era algo que devia surpreender. A gente não pode esquecer que tem uma palma de ouro no currículo. Tá? Levou os principais prêmios, o grande derrotado
sem dúvida alguma, foi Emília Pérez, que tinha num dado momento despontado como favorito, e basicamente foi Zoe Saldanha e Zoe Saldanha. O Wicked levou categorias técnicas, né, assim como Duna, mas a Nora nadou de braçada. Foram 6 indicações, levou 5. Né? São merecidas? Não sei. Bateu uma Gwyneth Paltrow 2 a missão? Acho que não. Eu também acho que não é uma situação Gwyneth Paltrow, não. Ela atuou bem, o filme foi bem agraciado em outras premiações. Realmente, a Nora tava levando tudo. E é isso. Fernanda Torres se tornou uma atriz de gabarito internacional, que alguém que se credencia para papéis lá fora. Se bem que a Fernanda Montenegro, quando concorreu a melhor atriz, ela não quis. Ela teve muitas propostas, foi sondada, mas ela não quis. Ela disse que invariavelmente ele ia fazer a velha latina empregada em alguma coisa, e ela no Brasil era um ícone, uma deusa. Né? Então a gente vê agora o que vai ser a carreira da Fernanda pós Eu Estou Aqui e do Walter pós-Oscar. De qualquer forma, eles são agora uma parte fundamental da história do cinema brasileiro. Que história, Léo! Que orgulho de ser brasileiro e ver um filme desses levando o primeiro Oscar. Os militares tiveram anistia, mas esse filme tem reto gosto de vingança. Quanto a Fernanda Torres, vamos ver se ela consegue o papel dos sonhos dela, né? Que é de ser vilã num filme do James Bond. Mas sério, Ainda Estou Aqui é cinema brasileiro. É a nossa própria cultura. E retrata parte da cultura brasileira. Política, sim, mas parte da cultura da vivência, que também é latina. A cultura da repressão, da ditadura militar, uma história em comum com nossos irmãos que já têm Oscars. O México tem uma estatueta com Roma e a Argentina tem 2 Oscars. Agora, gente, agora vem a valorização de dentro e de fora do país. Como eu falei, o Brasil não valoriza muito o próprio cinema, né? E Ainda Estou Aqui lotou as salas de cinema. Já para melhor atriz, seria uma aposta muito alta, como o Léo falou, uma premiação americana acima de tudo e todas as atuações estavam incríveis. Mas vamos lá, né? Parece um pouquinho ali o plot da Substância, né? A Demi perder para Mike Madison. Não parece? Mas, né, brincadeiras à parte, porque a atuação da Mike Madison vale sim o prêmio. E vamos lá, a Nora levou 5 das 6 indicações ao Oscar, incluindo o melhor filme. Valia muito sim. Mas a questão da surpresa aqui, pra mim, foi justamente não ter ido pra Demi Moore de melhor atriz, né? Porque a Demi fez uma campanha fenomenal, ela chegou ali como favorita, a atuação dela em Substância é magnânima. E a Nora, se você não assistiu ainda, tá? Levou a Palma de Ouro em Cannes e conta essa história de Cinderela dentro da comunidade dos trabalhadores do sexo. Então ela conta essa coisa de trabalhadores meio invisíveis, né? E enquanto a Nora, em todos os prêmios, agradeceu a comunidade de sex workers, de trabalhadores do sexo, Emília Pérez levou 2 estatuetas e não usou a palavra trans nenhuma vez, sendo que Emília Pérez conta justamente uma história de transição de gênero. E mesmo fazendo história também, com a primeira nomeação trans em melhor atriz, nenhum discurso envolveu a comunidade LGBTQIA+. Os discursos foram brandos, a Zoe Saldanha agradeceu a equipe, agradeceu as mulheres. Durante a premiação de melhor música, que eles ganharam por El Mal, eles falaram que estavam denunciando a corrupção, e aí eles prosseguem a cantar. Os discursos são sim uma forma de se manifestar, de agradecer, mas também, vamos lá, de fazer política. Principalmente porque o Oscar é uma premiação americana para os americanos. Quando a Nora levou a melhor direção, que é um filme independente, Sean Baker sobe no palco e faz o quê? Tira um papelzinho e fala: vão ao cinema. A pandemia matou os cinemas e ir ao cinema é uma experiência coletiva. É preciso ir ao cinema para ver filmes na telona. Por favor, distribuam filmes na telona. Ele não faz um discurso, ele faz uma série de pedidos. Político também. E claro que o melhor documentário sempre vai entregar um discurso político. E é isso que No Other Land fez. O filme foi feito por um coletivo palestino e israelense e, obviamente, o discurso é um momento para falar com todo mundo, com toda essa plateia americana. Os diretores pediram pelo fim da injustiça e da limpeza étnica dos palestinos. Eles pediram uma solução política, sem supremacia étnica, com direitos nacionais para palestinos e israelenses. Eles denunciaram a política externa dos Estados Unidos, falando que eles estão bloqueando esse caminho.
O irônico também é que esse documentário não foi distribuído no país por grandes agências, não. Ele foi distribuído de forma independente, ninguém quis distribuir no Otherland. Esse discurso vem em meio ao discurso de Donald Trump comentar que quer limpar, porque sim, ele usa essa palavra, limpar Gaza dos palestinos para fazer um destino turístico. O ministro de Cultura e Esportes de Israel disse que essa vitória era um momento triste para o mundo do cinema. É isso, gente. O Oscar é campanha publicitária. É a maior premiação por conta do bafafá em torno dela, o borogodó do tapete vermelho. E o Brasil, gente? A gente fez história no meio do carnaval, tanto bloquinho, tanta festa, tanta máscara de Fernanda Torres. Foi o Brasil todo gritando em uníssono e batendo palma para um filme que explicita o nosso passado. Que orgulho! É vitória, e é vitória grande, é vitória gostosa, é vitória orgulhosa. É o orgulho de uma mulher que conseguiu sobreviver e viver além dessa história. É o orgulho de uma família toda que conseguiu se manter, porque essa família é só um recorte de tudo o que aconteceu com o Brasil. Um recorte da elite brasileira, mas que transpassa tudo isso. Como eu falei, foi o primeiro Oscar que eu vi num bar, porque, gente, pra que transmitir Oscar num bar aqui no Brasil, gente? Aqui em Chique Chique Bahia não se fala de outra coisa, sabe? Não tem muito porquê, porque era sempre uma premiação americana para americanos. Mas agora a gente tem um Oscar, a gente tem uma estatueta, é um caminho novo que foi aberto. E é por isso que eu falo, essa valorização também que vem agora de dentro dos brasileiros para o cinema brasileiro. É também agora a nossa própria chance de continuar vendo filme brasileiro dentro do cinema. Pagar para assistir filme brasileiro. Coisa que a gente raramente faz. Cinema brasileiro raramente mostra filme brasileiro por mais de 2 semanas. Não fica em cartaz por muito tempo, não tem tanta sala. Cadê essa valorização? Essa valorização tá aqui. Essa valorização já veio, a gente tem um Oscar, a gente merece. Esse Oscar vem para Walter Salles, para Fernanda Torres, para Fernanda Montenegro, para a Central do Brasil, para todos os outros indicados. Que sim, é uma valorização. A gente merece o Oscar, a gente tem um Oscar. E que orgulho, que orgulho. Gente, aqui eu fui em um bloquinho na rua para assistir, estavam projetando o Oscar na fachada de um prédio, e vocês têm ideia que estava tão lotado que não dava para ver o Oscar. Que coisa linda, que união gostosa, que orgulho de ser brasileiro, uma coisa tão rara nos últimos 5, 6, 7 anos. Ter orgulho de ser brasileiro. Todo mundo na rua gritando pela Fernanda Torres. Todo mundo na rua gritando por Ainda Estou Aqui. Todo mundo gritando junto quando o prêmio veio. Quando o melhor filme internacional saiu o nome Ainda Estou Aqui. Todo mundo gritando, o bar tremendo. Eu gritando. Rouca. Rouca. Que delícia. Que vitória. Que incrível. Eu sou Bruna Bufari e eu vejo vocês na próxima curadoria. Até lá. Democracia é um regime intrinsecamente frágil. É um regime intrinsecamente aberto aos seus inimigos. Ela é o único regime político que admite conflitos, inclusive em relação a ela própria. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. Ela é um regime inconcluso, porque sempre a gente poderá estar em luta por direitos. A democracia sempre encontra uma desigualdade para a qual atacar. E ela sempre encontra também quem queira resistir a esse processo. Acho que o antagonismo político ele é crescente, ele é crescentemente intolerante e ele é crescentemente violento. A guerra de todos contra todos, né, o fim da tolerância. O Brasil nunca tinha tido aquele tipo de situação ainda recentemente, né? Aqueles muros nunca mais foram retirados da visão política brasileira. Como é que, em apenas 3 décadas, parte da sociedade brasileira se desencantou tanto com a democracia? Onde foi que a gente errou?